Nem toda manchete revela a verdade, e às vezes justamente esconde o que verdadeiramente importa. Nesse vídeo vamos analisar o que está por trás da movimentação política que envolve possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes, destacando os interesses estratégicos dos Estados Unidos e os desdobramentos para o cenário político brasileiro. Eu sou Eduardo Galvão e aqui juntos deciframos cenários, derrubamos narrativas e construímos estratégias para o futuro. Esse é o nosso canal Fatos e Decisão. O Brasil sempre adotou uma política externa neutra e de não intervenção em assuntos de outros países. Uma postura compatível com a nossa limitação bélica e econômica. Mas esse padrão recentemente mudou, da mesma forma que mudou o jeito como o Brasil é percebido internacionalmente. Especialistas têm apontado um alinhamento pragmático com grupos rivais dos Estados Unidos, como China e Irã, e um afastamento gradual dos aliados do eixo ocidental. No cenário recente, temos fatos como Lula associando Trump ao neonazismo com outra cara. Informações estratégicas como dos dados do satélite de monitoração amazônico e a oferta de uso da base de lançamento de Alcântara no Brasil aos chineses. Crises comerciais envolvendo gigantes da tecnologia e o bloqueio das contas da Starlink, responsável pela redundância de acesso a informações militares nos Estados Unidos. Tivemos a primeira-dama ofendendo Musk durante o G20. E tivemos licitações estrangeiras suspensas por questões ideológicas. Por consequência natural, tivemos a visita da OEA para verificação de direitos no Brasil. E mais recentemente, o anúncio de possível aplicação da lei Global Magnitsky a autoridades no nosso país. Para quem gosta de geopolítica e de questões estratégicas, não é segredo que isso tem incomodado os interesses norte-americanos. Para o Pentágono, questões ideológicas têm pouca importância no atual reposicionamento estratégico de um mundo cheio de conflitos bélicos. E quem entrou no radar foi o Brasil. Para Donald Trump, as críticas pessoais e as ofensas proferidas no Brasil acirraram a briga ideológica que acontece nos Estados Unidos, como aquela que nós conhecemos aqui no Brasil. Esses fatos somados alimentam um clima de incômodo crescente. Brasileiros com negócios ou investimentos nos Estados Unidos começam a ter medo de serem associados, direta ou indiretamente, a algum governo. O empresário quer ganhar dinheiro, e o dinheiro é a engrenagem do poder. A escolha pela neutralidade tem sido a mais desejável. Mas o que pouca gente está enxergando é que o destino do Brasil pode estar sendo selado. Um jogo que não se faz no Twitter nem nos palanques. É muito estranha a demora na divulgação do relatório da CIDH, a Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA, desde 14 de fevereiro de 2025. É plausível conceber que essa demora seja uma forma de garantir uma moeda de troca entre os interesses dos dois governos. Porém, está prevista para o mês de junho uma audiência na Câmara dos Estados Unidos, que tratará de censura estrangeira, e muito provavelmente Musk deve ser convidado a depor. Eu concluo que a OEA será pressionada para finalmente liberar esse relatório até essa data. Trata-se de um deadline parcial para a organização e para os interesses das duas nações. Outra moeda de troca do establishment brasileiro é o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, pois o controle das redes sociais nas mãos do Estado brasileiro não é desejável pelo governo americano. Se esse julgamento contrariar os interesses norte-americanos, o cenário será agravado. Além do prazo da liberação do relatório da OEA, também enxergamos em nossa análise como alternativa intermediária aos interesses a negociação
um memorando bilateral de boas práticas digitais. Uma saída técnica e diplomática que permite mitigar as tensões e evitar maiores exposições políticas para todos, em ambos os territórios. Mesmo que Moraes não possua ativos nos Estados Unidos ou tenha como se esquivar de alguma forma das sanções, o simples gesto de aplicar a lei Magnitsky teria valor simbólico elevado. Consolidaria a ideia de que quem ultrapassa certos limites paga um preço. A incapacidade do governo em lidar com essa conjuntura pode provocar a sua ruína estrutural e gerar um impulso político muito forte para a direita nas próximas eleições. Mas isso não está garantido. A esquerda tem seus estrategistas e Alexandre de Moraes não é burro. Ele abriu um inquérito contra Eduardo Bolsonaro por interferência externa. A medida foi bem pensada. Primeiro, funciona como um instrumento de coação preventiva, diminuindo a pressão que Eduardo tem exercido nas redes com o apoio das mídias de direita, mas principalmente reforçando a narrativa de defesa da democracia para a mídia internacional, onde alguém poderia questionar a legitimidade de seus atos. Segundo, se o inquérito for arquivado, reforça-se a percepção de que Eduardo não passou de retóricas atabalhoadas, como quando mencionou a suposta vinda de David Gamble ao Brasil para tratar de sanções contra Moraes, uma informação negada pelo governo americano e que acabou virando motivo de piada. Por outro lado, se for conveniente em um momento futuro, o processo pode ser usado para responsabilizá-lo com base em suas próprias declarações, tornando inelegível. Em resumo, Moraes tem boas cartas na mão e está jogando com margem de manobra. A direita, por sua vez, ainda está aprendendo a fazer política. Estamos aguardando ansiosos por documentos, gravações ou declarações das autoridades americanas que confirmem Eduardo como figura-chave nesse processo. Além da narrativa, que está muito forte, é preciso articulação efetiva, inteligência tática, algo que está perigosamente faltando à direita brasileira. Aqui temos alguns desdobramentos possíveis. Todos consideram uma negociação prévia e um ajuste entre os interesses dos governos. No cenário A, de baixa probabilidade, a OEA confirma as violações, considerando-as negociáveis ou ajustáveis. A direita se fortalece e pressiona o Congresso por limites claros ao STF, exigindo sanções. No cenário B, de média probabilidade, o relatório descarta ou minimiza as violações. O STF e o Planalto recuam parcialmente, mas se mantêm politicamente. Eventual regulação das redes sociais seguiria os interesses americanos combinados. Haverá, nesse caso, alívio cambial a curto prazo. O mercado aceita relativamente e fica reativo apenas com as perspectivas das eleições de 2026, quando a tensão deve reaquecer. No cenário C, também de média probabilidade, nenhum ajuste de interesse. Escala o conflito para um nível de elevada tensão. Ocorre larga aplicação da lei Magnitsky a autoridades brasileiras, caminhando para futura retaliação diplomática ao Brasil. O Brasil definitivamente se afasta do eixo ocidental. Lembrando que estamos em um mundo belicoso. Ocorrerá o aumento do risco país, fuga de capitais e volatilidade cambial intensa. Por consequência, haverá regulação forte das redes sociais, uma judicialização crescente em disputas políticas e uma criminalização gradual da oposição política. No cenário D, de alta probabilidade, a tensão vai escalar até o limiar do cenário anterior, quando surgirá uma nova pauta de negociação capaz de compor os interesses sem gerar rupturas estatais. Entre os pontos possíveis está a reeleição do ex-presidente Bolsonaro para concorrer às eleições em 2026. O panorama não é promissor.
Na mesa global, alguns jogadores estão apostando muito alto e o Brasil está nesse jogo com poucas fichas. Qualquer novo detalhe pode definir os futuros das instituições e o papel do Brasil no cenário global. A questão não é se haverá consequências, mas quem vai pagar a conta. Obrigado por acompanhar mais essa análise no nosso canal Fatos e Decisão. Nós acreditamos que a verdade e a informação ainda podem andar de mãos dadas. Se essa análise te fez pensar diferente, compartilhe, pois se o Brasil precisa de mais lucidez estratégica, juntos, este canal pode ser um espaço de resistência inteligente. Caso queira contribuir com ideias ou de qualquer outra forma, segue o QR Code do WhatsApp. O link do canal está na descrição. E o meu e-mail, fatosedecisão@gmail.com, que também é a nossa chave Pix. Com seu apoio, podemos ir mais longe e levar essa análise a mais pessoas. Minha genuína gratidão. Nos vemos no próximo vídeo de Fatos e Decisão.